Saudações a todos, hoje é a nossa segunda aula do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, do curso Humanidades Médicas, e hoje falaremos um pouquinho sobre a vida intelectual e a vida acadêmica. Não são a mesma coisa, há uma diferença entre uma e outra, né? E hoje falaremos um pouco mais sobre o que é necessário para uma vida intelectual, como fazer uma vida intelectual, como ter uma vida intelectual, ou como buscar uma vida acadêmica, ou ambas, né? E gostaria de reforçar com vocês a leitura do livro A Vida Intelectual, de Sertionge. Leiam o livro durante o curso, é muito importante, traz muitas dicas, mas hoje vamos falar algumas coisas para acrescentar ao livro do Sertionge. Algumas informações também sobre neuropedagogia, há várias informações que a gente pode tratar. E observando a formação intelectual ao longo da história, a gente observa diferentes modelos pedagógicos. Eu falarei um pouquinho hoje a respeito de um escritor de um modelo antigo, medieval, sobre como se educar para a vida intelectual. E também farei algumas críticas ao modelo contemporâneo. Muito cuidado, às vezes a gente critica muito o modelo atual e parece idealizar o modelo antigo. É claro que do modelo antigo ele tinha seus problemas, tinha suas limitações, suas falhas de conhecimento, isso é óbvio, mas não se pode olhar para o passado com aqueles olhos de quem só quer enxergar o que é ruim, porque não é verdade isso. Então há muitas lições antigas que são válidas hoje em dia e que hoje em dia, com essa empolgação com a modernidade, as pessoas fingem que não existe nada de bom no passado ou se negam a ver no passado, né, um prelúdio de muitas coisas boas feitas hoje em dia, ou até mesmo coisas que são, por exemplo, pedagogicamente ou no ensino da vida intelectual, na busca pela vida intelectual, são até melhores e mais fidedignas do que coisas com as quais lidamos no presente. Então, para dar um exemplo da educação no passado, tinha na escolástica, né, que era a educação já na Baixa Idade Média, uma ambição, a escolástica tinha uma ambição geral muito maior do que o ensino intelectual moderno. Hoje em dia nós nos especializamos muito. Eu mesmo sou um oftalmologista com especialização na área de órbita, né, e que estuda mais a fundo a área de neurooftalmologia e retina. No passado, um professor, um grande mestre da escolástica, ele era inquirido sobre praticamente todos os conhecimentos acessíveis àquela comunidade intelectual, de várias fontes diferentes, de vários temas, assuntos, mas também é importante lembrar, para evitar essa romantização do passado, seja para o bem ou para o mal, que o universo de conhecimentos presentes na universidade no passado era menor. Então, hoje em dia, nós temos uma quantidade de informação absurda. Quem acompanha o número de periódicos acadêmicos de uma simples especialidade, simplesmente a pessoa sabe que não é possível acompanhar, né? É uma quantidade de informações inabarcável. Então, se justifica, em parte, essa especialização ou superespecialização. O grande risco dessa superespecialização da educação moderna e contemporânea é nós esquecermos do geral e nós adquirirmos uma linguagem tão hermética, tão fechada, tão aprofundada num pequeno tema, que simplesmente nós não tenhamos a capacidade de levar de volta ao geral o nosso conhecimento e de permitir que esse conhecimento, essas aplicações de nossa prática intelectual, elas se percam, a gente permitir que isso se perca por falta de comunicação. Então, e também nós temos que ter uma aplicabilidade de nossos conhecimentos especializados no contexto geral. Daí a importância de nunca deixarmos de ter uma formação boa geral enquanto buscamos uma formação especializada. O que eu sempre falo com os alunos é o seguinte, essa conversa de vamos ter uma formação generalista. Não, é bom, é necessário e é indispensável que se forme um bom generalista. Mas com isso, muitas vezes vem uma mensagem de que esse negócio de especializar,
isso é errado, às vezes a pessoa não fala que é errado, mas esses médicos de hoje só querem especialidade. Não, é uma realidade. Há que se aprofundar muito numa especialidade. E a própria atenção primária, ela já se transformou num tipo de especialidade. É um estudo aprofundado numa área que se propõe ser geral, um primeiro contato com o paciente. E não é uma área fácil, é uma área difícil, ela tem muitos conhecimentos aprofundados. Então, só para lembrar desse binômio geral, específico ou especializado, cabe a nós que buscamos uma vida intelectual a manutenção de um conhecimento geral adequado e, junto a ele, o mergulho em temas específicos de nosso interesse, temas úteis, temas importantes. Né? E nosso contexto aqui no Cefam é buscar um paralelo com a antiga educação liberal, que incluía gramática, lógica e retórica. Então, aqui nós buscamos também a aprendizagem nos conceitos básicos de filosofia, de metafísica, que seria a gramática. Nós buscamos o estudo das ferramentas lógicas e dialéticas e buscaremos também a prática da retórica, do discurso, do debate, da argumentação. E tudo isso junto nos ajudará a ter uma formação humanística adequada. E como complemento à leitura de Sertionge, do livro A Vida Intelectual, eu gostaria de fazer a leitura de alguns trechos e comentar sobre a obra do Hugo de São Vítor, Opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar. Então falarei brevemente alguns trechos e farei alguns comentários. Primeira mensagem: a humildade é necessária ao que deseja aprender. É impossível nós nos depararmos frente a tanto conhecimento envolvido na área de humanidades médicas e nós não nos sentirmos pequenos. É muito livro, é muita leitura, é um universo de conhecimentos. Então a humildade é necessária. O que é humildade? Não é modéstia, tá bom? Tem uma grande diferença aí. Se nós confundirmos modéstia com humildade, a gente vai falar assim, não, mas eu não vou conseguir estudar tudo isso, mas eu sou tão fraquinho nos estudos, não vou dar conta, minha vida já é muito cheia. Não, isso é modéstia, isso aí é bobagem, isso é um tipo de arrogância diferente. Essa é a verdade. Tá? O objetivo é ser humilde, é saber o que nós somos e o que nós não somos, saber o que é possível alcançar e o que não é. Se vocês estão aqui estudando humanidades médicas, se interessaram pelo tema, há que ser humilde, porém não modesto. Então há que se almejar ao máximo que as humanidades médicas podem oferecer, que a alta cultura, que a tradição médica pode oferecer. A humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela muita coisa tem sido escrita. Nas palavras de Hugo de São Vítor, as 3 seguintes de modo principal dizem respeito ao estudante. Eu espero que todos nós sejamos eternos estudantes. A primeira é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Olha que interessante. Todo mundo aponta para os religiosos, cristãos da Idade Média, até mesmo dos contemporâneos, e fala, eles são intolerantes, não sei o quê. Mas o aconselhamento dado desde a Idade Média até a época contemporânea, no livro da Vida Intelectual de Sertionge, é que não se tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. A segunda recomendação: não se envergonhe de aprender de ninguém. E a terceira é que quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Veja bem, não importa a fonte se o que foi dito é verdade. A vida intelectual ela requer uma devoção à verdade. Então, não interessa se a pessoa não tem título, ou não é reconhecida, ou ela é mal vista na sociedade, ou é de uma religião diferente da sua, ou ela tem ideias diferentes da sua a respeito de certo assunto. Se o que ela falou é útil, é belo, é verdadeiro, é justo, aquilo tem que ser acatado, e tem que ser absorvido, e tem que ser integrado no seu corpo de conhecimentos. E uma vez integrado no conhecimento, faz parte do esforço filosófico, aquilo tem que ser integrado a quem você é. Então essa dica de humildade, nesse contexto de não considerar vil
ser preconceituoso, né? Não considerar vil nenhuma ciência. Você não pode ser preconceituoso e falar, não, eu não quero aprender isso. Ou quem falou isso não merece que eu leia a sua obra. Você já começa de um ponto muito frágil e seu estudo começa a ficar muito limitado se você abrir margem para esse tipo de pensamento. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. E a terceira é que quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Todo mundo que alcançou um pouco de conhecimento adquire uma certa responsabilidade de transmitir aquele conhecimento, de passar aquele conhecimento adiante. Isso é o que eu estou fazendo, isso é o que eu espero que vocês também façam. Então o conhecimento, quando para, ele morre, ele definha. De que adianta ficar só na minha cabeça? Adianta se eu passar adiante, se eu motivar outras pessoas a buscarem o conhecimento. Não tem jeito, a humildade é necessária ao que deseja aprender. Lendo aqui, muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isto envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Serás mais sábio que todos, se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como vil, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido. Diz o apóstolo, omnia legentes que bona sunt tenentes. Então, tudo analisa, retende o que é bom. Certo? E outra coisa, nós podemos, como médicos ou profissionais da saúde, aprender dos grandes professores, dos nossos colegas, podemos aprender dos professores de outras áreas e podemos aprender dos nossos pacientes, e de fato aprendemos todo dia com nossos pacientes, do mais carente ao mais esclarecido, ao mais rico, ao mais pobre. Todo paciente tem uma história de vida, então se nós temos uma boa sensibilidade humanística, nós somos capazes de absorver essas experiências de vida e integrar aquilo ao nosso conhecimento, à nossa prática médica. Essa humildade é essencial. Sem ela, não adianta nem querer estudar muito humanidades médicas, porque não vai dar, você vai travar. Nunca presuma de sua ciência, não queira parecer douto, mas sê-lo. Busque os ditos dos sábios e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente como um espelho. A gente tem mais de 2000 anos de história médica. Quando eu falo em trazer de volta a cultura médica tradicional, é para que nós tenhamos parâmetros de ação, nós tenhamos referências. O médico de hoje em dia, se ele não tem raiz cultural, ele não tem referência, ele é jogado de um lado para o outro como um marionete e ele não vai ter substância. Eu vejo muitos colegas bem intencionados, estudiosos, só que por carecerem de uma cultura médica, às vezes eles são mais facilmente manipuláveis. Então, e outra coisa, não importa ficar querendo exibir título, conhecimento, pelo simples conhecimento, para ficar naquele diletantismo exibicionista. Não é procurar parecer sábio. Na verdade, a gente está procurando a sabedoria. Por isso que é filosofia, o amor ao conhecimento, a sabedoria. E diante de nossos olhos, nós temos que ter sempre os vultos. Quais são esses vultos? Dos grandes sábios. Os ditos dos sábios. Então nós temos que ter isso em frente aos nossos olhos. Quem são nossos parâmetros? São os melhores médicos de todas as épocas, desde a Idade Clássica, Idade Média, Moderna, Contemporânea. Então qual é o nosso parâmetro de comparação? É aquele médico que fez porcaria lá, que assinou o ponto sem ir trabalhar e não cumpriu suas obrigações, não atendeu o paciente, xingou o paciente. Não, esse não é parâmetro. Às vezes a pessoa quer se justificar e dar um mau exemplo de outra pessoa. Não dá. Os nossos parâmetros serão os grandes médicos. Então, Thomas Percival, Edmundo Pellegrino, os grandes médicos brasileiros de nossa história, os grandes médicos do passado. Esses são os nossos parâmetros científicos, morais. Virchow, Carral, Gregório Maranhon e por aí vão. Então essa
é uma meta, estar sempre diante de nós, os grandes do passado. Eu não diria só médicos, mas os grandes sábios de todas as eras. Eu, pessoalmente, como eu sou cristão, o meu grande exemplo de imitação é Cristo, que já foi chamado de Cristo, os médicos também, né, como referência ao ideal perfeito do médico, e por aí vai. Então montem a pleiade de vocês, as estrelas que vocês fitarão no céu e que orientarão sua prática. Então adquiram cultura para que essas referências estejam sempre presentes. Hugo de São Vítor também fala de 3 coisas necessárias ao estudante. Essas 3 coisas são natureza, exercício e disciplina. Na natureza, que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. No exercício, que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Na disciplina, que vivendo louvavelmente compõe os costumes com as ciências. Então há que se ter um método de estudo, há que se ter uma persistência, uma disciplina. Né? Muitas vezes a pessoa naturalmente não é inclinada ao estudo. Eu acredito que a pessoa pode praticar e se inclinar ao estudo se ela realmente quiser. Eu acho que depende muito da vontade. Agora tem que ter um rigor, tem que ter uma sistematização. Não adianta pegar um fim de semana, ler um livro inteiro e passar 2 semanas sem ler. Mesmo que você tenha um horário muito pequeno. Né? Pegue esse pequeno horário, meia hora, 40 minutos, 20 minutos, leia, estude, se aprofunde em algum tema. Todos os dias sem parar. Só deu 20 minutos. 20 minutos. E outra coisa, o nosso nível de atenção, quando nós vamos estudar neuropedagogia, ele é limitado. Então, a partir de 15 minutos, a nossa atenção começa a flutuar um pouquinho. Chegou a 40 minutos, já está muito difícil prender a atenção. Então, o que eu recomendo é que faça breves blocos de estudo, de no máximo 25 minutos, meia hora, e que dê pequenas pausas. Se você puder fazer um bloco desses de estudo por dia, que seja um bloco. Pega um livro bom ou mais que um livro e leia durante 25 minutos esse livro. Parou os 25 minutos, deixe esse livro de lado, volte ao estudo dele 1, 2, 3 dias depois. Não adianta ficar estudando a mesma coisa várias vezes num período de tempo muito curto. É bom você estudar uma coisa e revisá-la ao longo dos dias, com intervalos de 1, 2 dias. Coisas muito importantes, estude sempre antes de dormir. O que você quer estudar no dia seguinte, já planeje antes de dormir também. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre atenção focal, atenção difusa, né, o modo de estudo focal ou difuso. Mas o que é importante ficar? Crie um método, crie uma sistematização para o seu estudo. Isso vai ajudá-lo bastante. Prime pelo engenho e pela memória. Os que se dedicam ao estudo devem primar simultaneamente pelo engenho e pela memória, ambos os quais em todo estudo estão de tal modo unidos entre si que, faltando um, o outro não poderá conduzir ninguém à perfeição. Assim como de nada aproveitam os lucros onde faltam os vigilantes, e em vão se fortificam os tesouros quando não se tem o que neles guardar. O estudo ele vai aumentando a nossa inteligência, mas também essa inteligência e o conhecimento adquirido precisam ser guardados. Isso é feito com a constância, isso é feito com a repetição ao longo do tempo. E é claro, estudem aquilo que vocês gostam. Estão lendo um livro? Continuem nesse livro. O livro está chato, não estou conseguindo entender? Deixa o livro um pouquinho de lado naquele momento. Há um momento em que você terá que aprofundar e destrinchar e descascar mesmo a cabeça para tentar um conhecimento mais profundo. Mas se você não está vendo utilidade naquilo naquele momento, deixa de lado, busca um outro livro melhor, que você goste mais, e quem sabe depois você volta naquele outro livro com uma outra cabeça, né? E leia aquele livro com mais gosto, com mais facilidade. Para ler um livro, na verdade, a gente tem que ter lido vários livros. Então, cada livro ajuda na nossa leitura de outro livro. Então, para cada etapa do nosso estudo, um livro é melhor, outro é pior. E isso cada um de vocês naturalmente descobrirá.
né? O engenho é um certo vigor naturalmente existente na alma, importante em si mesmo, nas palavras de Hugo de São Vito. A memória é firmíssima percepção das coisas, das palavras, das sentenças e dos significados por parte da alma ou da mente. O que o engenho encontra, a memória custodia, ela guarda, ela retém. O engenho provém pela natureza, é auxiliado pelo uso, é embolado pelo trabalho imoderado e aguçado pelo exercício moderado. Então já se tinha essa noção que hoje em dia é descrita em termos científicos pela neuropedagogia. A memória é principalmente ajudada e fortificada pelo exercício de reter e de meditar assiduamente. Então, assiduamente há que se meditar, refletir sobre os seus estudos. A leitura. Duas coisas há que exercitam o engenho: a leitura e a meditação, a reflexão. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Há várias obras que tratam de como ler. Um livro que eu deixo para vocês como sugestão é Como Ler Livros, né, de Mortimer Adler. Então já tem uma tradução no Brasil, Como Ler Livros. Então tem todo um método de leitura, catalogação, retenção, destrinchamento do que foi lido, que o Mortimer Adler escreve em seu livro. Vale a pena, né, ler esse livro. Mas também não é o único método bom, né? E há 3 gêneros de leitura: a do docente, a do discípulo e a do que examina por si mesmo. Dizemos de fato: leia o livro para o discípulo, leia o livro pelo mestre, ou simplesmente leia o livro. O objetivo aqui é que todos vocês também se enxerguem na condição de mestres. Em que sentido? Quando a gente lê para nos prepararmos para ensinar para alguém, essa leitura ela adquire uma finalidade que intensifica aquela retenção. Então vale a pena, quando vocês lerem algo, lerem, põe de lado o livro um pouquinho, depois de um parágrafo ou um capítulo, e mentalmente ou em voz baixa, se vocês quiserem, resumam aquilo que vocês acabaram de ler como se explicassem aquilo para alguém. Isso vai potencializar a memória de vocês. Então façam isso, leiam uma coisa, guarda aquilo de lado. Então você leu 10 minutos um capítulo, coloca de lado, repete na sua mente o que você leu e tenta resumir aquilo. Volta a ler o outro capítulo, põe de lado, repete, aí descansa um pouquinho. Você já alcançou o seu limite de estudo sob máxima atenção. E se permita aqueles momentos de atenção difusa, de deixando o seu pensamento mais livre, para que você passeie pelo que foi aprendido nos momentos de atenção focalizada, e ali naturalmente algumas conexões vão começar a aparecer. Então a nossa mente ela trabalha dessa forma, uma forma constante em termos de criar uma rotina, porém uma forma alternada entre atenção difusa e atenção focalizada, juntando conhecimentos de diferentes fontes. Isso é importante para o nosso aprendizado. Então vale muito a pena nós termos uma disciplina e uma perseverança em nossos estudos. Então lembrando, todo dia leia um pouquinho. Pega um livro bom, comece a ler aquele livro, guarda o livro, resume ele na sua cabeça, reflete sobre ele, se distrai, vai dar uma caminhada, conversa sobre outros assuntos, mas constantemente volte àquele conhecimento. Isso é muito importante na nossa vida intelectual. Certo? Em toda busca intelectual também está implicada a moralidade. Sem uma honestidade intelectual, não há uma ciência de boa qualidade, não há filosofia de boa qualidade. A pessoa realmente precisa estar disposta a dar um testemunho pessoal veraz, né? Então, toda a nossa ciência, em última instância, depende da moralidade, do caráter do agente que está lá buscando conhecimento. Então, todo esforço humanístico, todo esforço em humanidades médicas, subentende também um esforço muito grande de desenvolvimento de suas virtudes, de seu caráter, e nós poderemos tratar disso também em momentos mais propícios.
tentando fazer um apanhado geral, né? Quando nós buscamos a formação de um livre pensador, né? Num sentido mais clássico do termo, nós estamos buscando as humanidades médicas como se a gente fosse um tipo de árvore, né? Nossas raízes elas têm que se aprofundar naquele grande arsenal de conhecimentos presentes há séculos à nossa disposição. Então nós temos que nos enraizar no conhecimento acumulado, no que há de melhor em termos culturais, para poder crescer em entendimento e então gerar frutos, né, que esperamos que nos deixem mais sábios. Eu vejo a sabedoria, né, a prudência, né, a capacidade de ponderar, de pensar, refletir, né, e de concluir coisas adequadas como um fruto desse conhecimento acumulado e desse entendimento amplificado por esse aporte de grande qualidade vindo dos conhecimentos da alta cultura. Então isso está por trás assim de todo esse nosso esforço, de humanização, entre aspas, da medicina. E agora nós trataremos das questões relativas à vida acadêmica. Então, falei um pouquinho da vida intelectual, dei algumas dicas de neuropedagogia, dei um contexto medieval, né? Mas agora vamos falar das rotinas da vida acadêmica.